Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Fiquem à vontade no canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada 2. Depois de ouvir esses louvores maravilhosos exaltando o nosso Deus, exaltando esse ser belíssimo, o qual nós somos teus servos, chamados de povo seu, exclusivo seu, nós agora vamos ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero dar um recado às mães, que você permaneça até o final, que nós temos uma mensagem, uma singela homenagem a todas as mães da nossa igreja através dos nossos adolescentes. Então fique até o final, isso não é algo para que você permaneça durante a mensagem, mas sim um agrado para que você receba neste dia tão importante de hoje. Se você não ouviu ainda, você que é mãe, a mensagem direcionada para as mães, você pode acessar aqui, agora neste momento, a mensagem que foi pregada pela manhã, a mensagem que foi enviada pela manhã a toda a igreja, direcionada às mães e a todos que vivem com mães em seus ambientes, em suas moradias, enfim, em qualquer lugar. Então, portanto, assim que terminar essa mensagem, se você desejar assistir e quiser assistir durante a semana, fique à vontade, está disponível em nosso canal. E eu tenho certeza de que você vai receber uma porção da mensagem do Senhor para a sua vida. Bom, irmãos, hoje, como foi dito, nós terminaremos as mensagens nos Salmos de Peregrinação. Esses salmos belíssimos na palavra do Senhor, que nos orientam em todos os momentos das nossas vidas, mas que hoje chega ao fim. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela nos ensina de diversas maneiras. E eu penso que estes salmos são salmos específicos para um contexto específico. E o contexto que nós atravessamos desde o início de março, mais uma vez, se já não bastassem os momentos que passamos no ano passado, requer que nós pensemos a respeito do contexto religioso, social, moral do povo de Deus. Então esses salmos caem como uma luva em nossas vidas, justamente para abastecer o nosso coração com fé, esperança, alegria e também para nos levarmos ao nosso Senhor, aos pés do nosso Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo 134, o último salmo de romagem. Não é o último salmo da Bíblia, que termina no 150, mas sim o último salmo de peregrinação. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pode nos acompanhar, se você puder, junto com a sua família. Leia este salmo que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso é o Senhor, meu Pai. Santo é o Senhor, meu Deus, e digno de receber toda a nossa humilde adoração. Eu te peço isso, meu Pai, porque nós somos induzidos através do Salmo 134 a bendizer o teu santo nome, a entronizar, meu Pai, no seu santuário, louvores, adoração, santificação somente ao Senhor. Portanto, meu Pai, receba essa mensagem, essa edificação que teremos neste momento, meu Deus, e eu te peço, principalmente, para que o Senhor edifique o povo do Senhor, pastoreie o povo do Senhor através deste salmo, os irmãos que estão nos ouvindo de suas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse anteriormente, este é o último salmo de romagem. Então nós chegamos ao final da nossa jornada através dos salmos de degraus. E ao longo do caminho, meus queridos irmãos, vocês perceberam que os salmos de romagem,
Eles permeiam a nossa vida em toda a sua existência, na total existência do ser humano. Nós viajamos das profundezas da dor até as alturas da alegria, no Salmo 126. Nós fomos das profundezas do desespero até as alturas da exultação, como o Salmo 134. Nós ainda fomos das profundezas das dúvidas até as alturas da confiança em nosso Deus, como o Salmo 121. E nós fomos das profundezas da culpa até as alturas do perdão, como o Salmo 130. Das profundezas do cativeiro até a altura da libertação. Os salmos de romagem, eles nos conduzem a Deus de uma tal forma, meus queridos irmãos, natural, poética, pastoral, terapêutica, que muitas vezes quando nós os lemos, nós temos a sensação literal de que estamos sendo empurrados por Deus em direção a Ele mesmo. Eu, pelo menos, tive a sensação de que, ao pregar estes salmos, aliás, é a primeira vez que eu pego para pregar nos salmos de romagem de forma expositiva, ou seja, salmo por salmo, versículo por versículo, domingo após domingo, de forma sequencial, explicando, detalhando para vocês algumas questões pertinentes desse salmo. Eu tenho a impressão de que o salmista, aliás, os salmistas, que compuseram os salmos de romagem, Davi, Salomão, enfim, que eles nos guiam através de suas palavras, através de seus escritos, a nos encontrarmos com o nosso Deus e a descansarmos em nosso Deus. Em todo o tempo, meus queridos irmãos, pelo menos uma coisa para mim permaneceu constante, de que os salmistas, eles nunca desviam os seus olhos do seu Senhor. E é justamente essa a lição que fica para nós nos salmos de romagem. Que, resumindo todos eles, de que os escritos de romagem nos faz com que nós nunca desviemos os nossos olhos de Deus. Já percebeu? Se você tem me acompanhado desde o início, você pode perceber que se estamos nos debatendo com o desânimo que vem por causa da aflição, olhar para Deus vai nos fortalecer. Se estamos nos debatendo com padrões de pensamento numa sociedade totalmente secularista e tornando cada vez mais a nossa vida nociva, olhar para Deus vai fazer com que nós abandonemos os nossos pecados. Se estamos nos debatendo com orgulho, conforme um dos salmos de romagem falam, quando Davi olha para o seu Deus, lá no Salmo de 131, quando ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, quando ele demonstra aqui de que ele quer desistir, que ele quer cancelar todo o seu orgulho e ele quer tirar toda a sua inveja, amargura e passar a olhar para Deus, vai fazer com que Davi desenvolva um espírito que o eleve, que o transcende ao nosso Deus. Se estamos lutando para perdoar aqueles que nos feriram, meus queridos irmãos, olhar para Deus vai fazer com que nós choremos por eles. Se estamos lutando com o chamado de negar a nós mesmos, olhar para Deus vai fazer com que nós tenhamos desejo em segui-lo por toda a eternidade. Se estamos nos debatendo com o vício, olhar para Deus vai cativar o nosso coração e se satisfazer o mais profundo íntimo. Se estamos lutando para resistir à sedução do mundo, olhar para Deus vai desviar o nosso coração da impureza tríade deste mundo: o prazer, o lucro e o poder. Se estamos lutando ainda com a negligência e a preguiça, olhar para Deus, meus queridos irmãos, vai nos despertar do sono. E é justamente isso que os salmos de romagem nos faz. Justamente isso que os salmos de romagem tentam fazer com que as nossas mentes foquem.
Se estamos lutando, meus queridos irmãos, com todas essas incertezas, olhar para nosso Deus acalmará todos os nossos temores. Esse tema dominante e toda essa introdução que eu estou falando a vocês faz parte do Salmo 134, onde o salmista bendiz ao Senhor. Se Deus é tão grande, então qual é o louvor, a honra e a glória que devemos dar? Está justamente no Salmo 150, no versículo 2, quando o salmista declara: louvai-o, consoante a sua muita grandeza. Entretanto, meus queridos irmãos, nós não conseguimos louvar a Deus na sua consoante grandeza, ou seja, nós não conseguimos entregar um louvor que seja comparado ao tamanho de Deus, mas nós podemos louvá-lo ao máximo da nossa capacidade. E aqui, meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer um primeiro detalhe para a sua vida, de que louvor, adoração, não é somente quando nós estamos em 20, 25 minutos ali no templo, com o ministério de louvor à nossa frente, levantando as nossas mãos, clamando com as nossas vozes, hinos de louvores ao nosso Senhor. Não é somente isso. Uma adoração, um louvor agradável, é quando nós vivemos em novidade de vida e que toda a nossa vida seja agradável e seja uma vida de louvor, seja uma vida de adoração. Muitos irmãos nossos erram por não compreenderem de que uma vida de adoração é muito mais do que 25 minutos num domingo. É a semana inteira. Não é somente cantando, mas vivendo. Não é somente entoando louvores, mas proclamando o Evangelho. Não é somente cantando, mas pregando. Não é somente no ambiente público, mas no particular. Uma vida de adoração, meus queridos irmãos, é uma vida para a qual nós fomos chamados, convocados, santificados, separados por Deus para assim vivermos. Portanto, desmistifique todo o conceito de adoração que você tem, de que é somente no louvor. Não. Adoração é um estilo de vida em que o crente foi chamado para viver. Portanto, eu e você, nós somos convocados pelo nosso Senhor a vivermos uma vida digna de adoração. Porque o que é adoração? Não é adorar o nome de Deus? Não é exaltar o nome de Deus? Então, o que nós fazemos em nossas vidas devem obrigatoriamente exaltar o nome de Deus. Não é somente quando nós cantamos, mas principalmente, meus queridos irmãos, quando nós vivemos. Porque não é por Ele que nós nos movemos, não é pelo Espírito que nós estamos nessa vida com louvor suave em nossas bocas, a fim de viver exclusivamente para Ele. O que faz o servo de Deus ser reconhecido como servo de Deus é a adoração, uma vida que adore ao seu Deus, uma vida que santifique e proclame o reino do Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos viver nos mais altos louvores. Salmo 149, no versículo 6, vai dizer que nos seus lábios, nos lábios dos santos de Deus, nos lábios do povo de Deus, estejam os altos louvores a Ele. E nós podemos entregar louvores ao nosso Deus. Salmo 145, no versículo 3, vai dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Não é somente no culto, mas que toda a nossa vida seja um culto a Deus. Não é somente, aos domingos. Romanos 12 vai nos dizer que nós devemos entregar a Deus o nosso culto racional, agradável a Ele. Ou seja, a nossa metanoia, a transformação do nosso pensamento deve ser uma vida vivida para Ele. Uma vida aos pés do Senhor Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, no Salmo 134, no Salmo de Romagem, nós temos a explicação mais exata do que vem a ser essa bendição. A bênção de vivermos
em adoração. E eu gostaria de dividir essa reflexão em apenas 2 pontos bem curtos, para que você tenha noção. Aliás, o Salmo é curto, então não tem como eu inventar a roda aqui. Então, em apenas 2 pontos, para que possamos compreender como é ter uma vida, como é bendizer ao Senhor. O título da nossa mensagem é Bendizendo o Nome do Senhor. Vamos ao primeiro ponto? E antes, meus queridos irmãos, de me achegar a esses pontos, nós precisamos focar nesse estilo de adoração que o salmista descreve aqui. O salmista vai focar a sua vida de exaltação a Deus, justamente porque ele compreende de que ali está deposto o seu tesouro. No final das contas, nós bendizemos aquilo que estimamos. Já parou para pensar nisso? Nós bendizemos justamente aquilo que estimamos. E aquilo que estimamos é o nosso tesouro. Eu gosto muito dos livros de Tolkien. Tolkien foi o escritor do Senhor dos Anéis e o grande revolucionário da crítica no que tange aos livros, fictícios. E Tolkien, um dos principais temas do livro O Hobbit, é justamente a respeito de um tesouro. Aqui fica mais uma dica, viu, meus irmãos, de cinema. Se você não assistiu Sherlock Holmes, está perdendo tempo. E se você ainda não assistiu os filmes de Tolkien, se você não leu ainda os livros de Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, leia, que você vai encontrar Jesus em cada linha. Michel, como assim? Pois é, eu vou te explicar como. É interessante que um dos principais temas do livro de Hobbit é um tesouro. E quem já leu sabe de que os anões de Erebor, aquela montanha solitária, se afligem com um tesouro e juntam uma fortuna nas cavernas mais profundas da montanha. Esses anões escondem os seus tesouros lá nessa montanha, chamada de montanha solitária, para que ninguém vá até eles. Eles brigam por causa desse tesouro. E é interessante que o guardião desse tesouro, vem um dragão chamado Smaug, ele vem à procura do tesouro, matando e destruindo todos os que estão ao seu redor, justamente para obter aquele tesouro. E aí entra em cena este dragão, e ele não faz uso prático deste tesouro. Olha que interessante. Ele não o rouba para si, para que ele possa aproveitá-lo. O dragão rouba o tesouro apenas para que ele possa dormir em cima. Entretanto, meus queridos irmãos, existe ainda Thorin e seu grupo de anões que estão dispostos a sacrificar a vida para recuperar o tesouro que está em poder de Smaug. Depois de conseguir isso, humanos e elfos entram em cena exigindo parte do tesouro e estão dispostos a entrar em guerra por isso. Perceba, o tesouro estava guardado por anões numa montanha. Vem um dragão e rouba esse tesouro a fim de apenas dormir em cima desse tesouro. Thorin e alguns outros anões vão ao encontro deste dragão a fim de recuperar o tesouro perdido. Entretanto, o que eles não esperavam é de que humanos e elfos, uma categoria de ficção, de humano misturado com animal, não sei exatamente falar qual é. Enfim, eles entram também para participar dessa busca ao tesouro, e aí então acontecem várias guerras. O que eu quero mostrar para vocês aqui são 2 coisas. Primeiro, assista Hobbit. Mas a mais principal, o que Tolkien está querendo mostrar para nós é simples. O homem se desgasta em busca de um tesouro. Sim, irmãos. Perdemos tempo em busca de tesouros.
Veja só, não há nada de errado, absolutamente nada de errado buscar um tesouro. O problema não é o nosso desejo por um tesouro, mas o objeto do nosso desejo. Jesus Cristo vai declarar em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, de que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus está querendo insinuar aqui é que nós inevitavelmente nos movemos em direção ao nosso tesouro, de que qualquer coisa que captura o nosso coração tem a nossa atenção. É por essa razão, meus queridos irmãos, que João Flavel, um teólogo muito importante de séculos passados, vai dizer o seguinte: veja o que possui a mais alta estima, o que ocupa o primeiro e o último lugar nos pensamentos, e com que gastamos nosso tempo e força com prazer. Sem sombra de dúvida, esse é o nosso tesouro. A palavra de hoje não é a respeito de idolatria, a palavra de hoje não é a respeito de quais são os nossos tesouros. Eu só estou querendo mostrar para você de que nós bendizemos aquilo que estimamos. Grave esta frase. E que estimamos aquilo que é o nosso tesouro. Nós temos apreço por aquilo que guardamos dentro do coração. Fica evidente, meus queridos irmãos, aqui no Salmo 134, de que os salmistas têm como tesouro aquele que está entronizado nos céus. É justamente isso que está evidenciado no Salmo 134, de que este salmo foi escrito para que os israelitas tivessem a plena convicção de que existe um Deus nos céus e de que ele é entronizado pelos homens dessa terra, ele é exaltado pelos homens dessa terra e de que nós podemos viver debaixo das bênçãos desse Senhor. É justamente sobre isso que o salmista quer fazer com que os seus ouvintes entendam. E aqui, meus queridos irmãos, conforme eu disse, 2 pontos apenas para que nós tenhamos a meditação dessa noite, a reflexão dessa noite no Salmo 134. Em primeiro lugar, os versículos 1 e 2, onde nós somos chamados a ter uma vida de adoração. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aqui o povo, meus queridos irmãos, porque é o povo, na voz do salmista, que está encorajando os sacerdotes a bendizerem a Deus. O salmista não diz o porquê, mas o salmista nos mostra que não é difícil encontrar a resposta. Deus, o exaltado, o poderoso, que é o Criador do céu e da terra, participa dessa vida com os homens aqui na terra. O profeta Isaías, aqui agora eu quero levar a sua mente na profecia de Isaías, no capítulo 6, quando o profeta recebe uma mensagem do Senhor e recebe, além de uma mensagem, uma visão do Senhor. E essa visão é muito importante. Ele teve o privilégio de receber uma visão deste grande Deus, e ele conta que, no versículo 1, o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Meus queridos irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção é o trono. O trono, ele é um vestígio de graça, de poder, de majestade. É um vestígio que exclama, é um símbolo que exclama que alguém que está assentado nele tem um poder absoluto. E é interessante que aqui Isaías vai utilizar para Senhor, quando ele diz o Senhor assentado, ele utiliza um termo chamado de Adonai no hebraico. Adonai, meus queridos irmãos, pode ser encontrado em outros lugares da Bíblia, quando, por exemplo, Sara vai se referir a Abrão, dizendo que ele é o seu Adom, em Gênesis no capítulo 18. Ou seja, essa palavra, quando está na Bíblia, significa o relacionamento, pode descrever o relacionamento, aqui neste caso, entre marido e mulher. Ela também pode descrever o relacionamento entre senhor e escravo. Em Gênesis, no capítulo 24, nós vemos a Eliezer referindo-se a Abraão como seu Adom. Por isso, quando é atribuído a Deus, o Adonai, o nome revela que Deus é o supremo
soberano e Senhor. Deuteronômio 10, no versículo 17, vai dizer o seguinte: pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Quando Isaías, meus queridos irmãos, contemplou em seu trono, ele percebeu que ainda as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Isaías está querendo mostrar para nós é de que toda a glória do Senhor, toda a presença do Senhor invadia o templo de tal forma de que essa presença, meus queridos irmãos, estavam em todos os cantos, como umas vestes que enchiam o templo, descrevendo a grandeza de Deus. E quando eu falo de trono, eu penso aqui no Senhor. Quanto mais belo o trono, maior o esplendor do seu rei. Quanto maiores são as suas vestes, maior o seu poder. No quadro que Isaías descreve aqui, as vestes do Senhor, meus queridos irmãos, não somente enfeitavam o trono, não. Isaías aqui nos fala de que essas vestes enchiam o templo, simbolizando assim uma majestade incomparável. Uma majestade que não tem igual. Majestade de que nenhum senhor, nenhum rei, nada nessa terra pode se aproximar. Isaías ainda vai afirmar de que os serafins, ele viu os serafins por cima do Senhor. No versículo 2, Isaías diz o seguinte: cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Isaías vai nos dizer, meus queridos irmãos, de uma visão onde ele percebe seres angelicais voando acima do Senhor. A visão dos serafins, meus queridos irmãos, cobrindo as faces com 2 de suas asas, lembra-nos da ocasião, justamente da ocasião em que Moisés pediu a Deus para ver a sua glória. Onde Moisés pediu a Deus para que visse a glória do Senhor. Lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 20, nós lemos: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés não pode ver a Deus porque ele é um pecador e carece de graça. Moisés não pode ver a Deus porque ver a face de Deus significa de que ele vai ser fulminado pela glória do nosso Deus. Curiosamente, meus queridos irmãos, os serafins não são criaturas pecaminosas, mas até mesmo eles não podem contemplar a face de Deus. Sua glória é demais para todos eles. E por essa razão, eles cobrem as suas faces. Mas ainda no versículo 3, os serafins clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu amo esse texto porque aqui, quando eu vou para o original, eu vejo aqui um superlativo no hebraico. O que é um superlativo, Michel? O que é um superlativo aqui na palavra do Senhor? É quando Deus quando o escritor quer afirmar, quer resumir, quer focar em atributos celestiais que são por demais. Significa que Deus é simplesmente o mais santo. E essa é a mais fundamental verdade que podemos declarar a respeito dele. Deus é santo essencialmente, meus queridos irmãos, porque ele é inculpável. Nele não há culpa. Deus é santo, meus queridos irmãos, porque ele é moralmente puro e perfeito. Deus é santo porque é incomparável. O Salmo 113, nos versículos 4 e 5, vai nos dizer que ninguém pode se achegar perto da santidade do nosso Deus, quando ele vai dizer o seguinte: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Aqui, meus queridos irmãos, o salmista está afirmando: quem existe nessa terra que pode ser igual a Deus? Mas, Michel, são verdades absolutas, são verdades simples que eu já sei, são verdades que muitas vezes eu fui levado até elas,
mas nunca as compreendi de forma intensa e da forma como eu deveria compreender. O que eu estou querendo fazer com você nesta noite, meus queridos irmãos, por mais que sejam verdades que você já sabe, é para mostrar a você de que este é o Deus incomparável que o salmista diz. De que uma vida de adoração, quando nós somos chamados, convidados a adorá-lo, é a quem você está adorando. Preste atenção. Você não está adorando conforme você dita as suas regras em seu lazer. Você não está lendo este livro conforme você lê um livro qualquer de história, geografia, ciências, enfim. Você não está entrando na casa dele como se fosse uma casa qualquer. Eu admiro muitos crentes quando eles entendem a meia-verdade de quando nós falamos a respeito da casa do Senhor. Verdade. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, no sentido de que esses templos não são voltados para Ele. Lembre-se sempre do contexto. Nós esquecemos da outra verdade, de que Deus tem zelo pela sua casa, de que Deus ama a sua casa, de que Deus é extremamente apaixonado pela sua casa. Estou dizendo pela sua casa no sentido das paredes, dos bancos? Não, meus queridos irmãos. Absolutamente não. Eu recebo semanalmente imagens de cultos que são ministrados no contexto africano, de amigos missionários que estão por lá, e eu percebo a humildade com que eles se achegam até a Deus. Debaixo de uma árvore, um banquinho é suficiente para que eles possam adorar ao seu Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, de que a casa de Deus somos nós. Morada habitada pelo Altíssimo. A casa de Deus somos nós, e se nós fomos chamados a congregarmos, se nós fomos convocados a nos reunirmos em um templo, Ele ama o fato de estarmos na casa do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, não conte meia verdade, mas conte a verdade por completa. Amamos a casa de Deus, fazemos questão de ir à casa de Deus, porque lá nós reverenciamos ao nosso Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, o salmista está apontando justamente para esse Deus que servimos. Não há comparação entre este Deus ilimitado com a nossa mente limitada. Não há comparação entre este Deus completamente livre e o nosso intelecto cheio de restrições. Não há comparação entre este Deus infinito e a nossa compreensão finita. Da mesma forma, meus queridos irmãos, tudo aquilo criado pelo homem torna-se finito a partir do seu nascimento. Nada pode ser comparado ao que Deus cria. Nada pode ser comparado ao que Deus realiza. É a esse Deus que você serve. É a esse Deus que você segue. É a esse Deus que você largou todas as coisas para viver diante dele. O grande desafio, meus queridos irmãos, em compreender o poder de Deus em nossos tempos se concentra nos propósitos que ele tem para as nossas vidas. E aí talvez você pode se perguntar, Michel, o que eu tenho que fazer com o Salmo 134 diante dessa palavra que você está citando? Provavelmente muitas perguntas desse tipo já vieram à sua mente. Se Deus é poderoso, por que ele não acaba com a fome na África? Se Deus é forte, por que ele não termina com essa pandemia? Se Deus é soberano, por que ele não lança no fogo eterno as pessoas más? Se Deus é bom, como dizem ser, por que existem crianças sofrendo? Porque quando nós entendemos, meus irmãos, o ser de Deus, quando nós compreendemos a quem nós estamos adorando, e é isso que o Salmo 134 se propõe a fazer, nós paramos de culpá-lo por todos os desastres que nós cometemos. Existe fome na África por causa do pecado humano. Soberania do Senhor, mas também responsabilidade nossa. Existem desastres porque nós
Não sabemos administrar toda a criação que o Senhor Deus nos deu para criar lá no jardim. Soberania de Deus, que essas coisas irão acontecer, mas responsabilidade nossa de sermos gerentes, co-regentes da criação. A partir disso, quando temos a compreensão exata do ser de Deus, nos curvamos diante dele e colocamos as nossas vidas em suas mãos. Terminando este salmo, o versículo de número 3 vai nos ensinar, meus queridos irmãos, a obedecer a esse chamado, porque há uma bênção para todos nós. O salmista, ele fala de uma bênção porque ele quer animar aqueles que estão peregrinando com ele no deserto. O salmista fala de uma bênção porque ele quer fazer com que as mentes daqueles que estão caminhando com ele sejam mentes mudadas, transformadas pelo Espírito Santo e que não sejam mentes acometidas pelos desastres, pelas circunstâncias, pelos momentos de dores, pelos momentos de oposição, pelas aflições, pelas angústias, pelas depressões, pelas mortes, pelas perseguições. O salmista quer fazer com que aqueles ouvintes entendam que há uma bênção prometida ao seu povo, por mais que o contexto seja diferente, por mais que o contexto muitas vezes nos diz algo totalmente diferente. Sim, irmãos, há uma bênção para a minha vida e para a sua vida, por mais que muitas vezes o contexto do dia a dia tem falado aos nossos corações algo totalmente distinto. E como é que Deus nos abençoa lá de Sião? Conforme o versículo 3 fala. Porque Ele dá a si mesmo a nós. Um dos textos maravilhosos, dos versículos meus preferidos da palavra de Deus se encontra em Isaías, no capítulo 57, no versículo 18, quando vai dizer que o Senhor habita no alto e no sublime trono, mas Ele também navega, anda, caminha com o mais contrito de coração, com o soberbo, com o humilde, com o pecador. Sabe, Deus caminha conosco, poderoso demais para criar todas essas galáxias que existem, mas amoroso demais, compassivo, misericordioso, santo, maravilhoso, para caminhar lado a lado com o povo que pertence a Ele. O Salmo 144, no versículo 15, vai dizer: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu gosto dessa tradução, é o povo. Porque quando nós falamos bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, dá a entender de que porque uma nação é cristã, de que há um presidente, um governador cristão, todo o seu povo vai caminhar bem. Eu gosto de entender de que é o povo de Deus, independentemente de quem está à nossa frente, independentemente de quem nos governa, independentemente do lugar onde nós habitamos, pertencemos a Ele, peregrinos aqui nessa terra. O que eu quero mostrar para vocês nesses salmos de romagem, meus queridos irmãos, é que nós somos verdadeiros peregrinos. A nossa pátria está no céu. O time a qual nós participamos não é Vasco, não é Flamengo, não é Fluminense, não é Corinthians, não é Santos, não é Botafogo, não é Desportiva Ferroviária, não é Rio Branco. O nosso time está reunido no céu. E o grande capitão, aquele que rege o time, que coordena o time, que lidera o time, está nos aguardando nos céus. Vivemos como peregrinos. Vivemos aqui como caminhantes, às vezes errantes, mas sempre debaixo da misericórdia de Deus. Há uma bênção para o seu povo. E essa bênção é exclusiva ao povo que pertence a Ele. E é uma bênção, meus queridos irmãos, que faz com que nós olhemos para Ele e façamos algumas perguntas. Que Deus é este, maravilhoso, poderoso,
onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é esse que conhece tudo e todos e resolve se relacionar comigo, que Deus é esse que faz maravilhas e resolve entrar na minha história, que Deus é esse que faz com que toda a minha vida seja mudada, transformada para o louvor da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que o mundo coloque coisas dentro do seu coração, por mais que pessoas, oposições, apontam flechas a você com frases do tipo: você não consegue, você não consegue, você não pode, você é fraco. Meus queridos irmãos, em Deus nós somos fortes. Nele nós nos refugiamos. Eu não quero dar uma palavra coach aqui, de que você pode tudo, de que você consegue tudo. Não é isso. Porque certamente em algum momento das nossas vidas nós vamos falhar e um dia você vai me cobrar. Michel, você não disse que eu podia tudo? Fui fazer um negócio e não pude. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo aqui porque temos um Deus protetor, cuidador, pastor. Cuida do seu povo. Ergue o seu povo. Lidera o seu povo. Faz com que o seu povo vislumbre situações espirituais e não carnais. Faz com que o seu povo tenha em mente a expectativa do futuro e não uma breve melhoria de vida aqui no presente. Faz com que o seu povo tenha uma ardente expectativa de uma esperança que vem até nós. E não de que as nossas vidas serão melhoradas aqui nessa terra. Somos peregrinos. Não prenda a sua mente às coisas deste mundo. Tudo que recebemos vem do Senhor, presente do Senhor. Mas não prenda a sua vida aqui neste mundo. Não entesoure a sua esperança aqui neste mundo. Não tenha para si tesouros que vão enferrujar aqui nesta terra, mas tenha para si tesouros que jamais serão enferrujados lá no céu. Não sufoque o seu coração com situações afligidoras. Não se machuque em situações que você pode evitar. Não torne a sua mente cativa às opiniões populares. Volte-se para Cristo, meu querido irmão. Entregue a Ele todo o seu coração. Do trono do Senhor, lá de Sião, do céu eterno, nós seremos abençoados. A expectativa do meu coração é que Deus possa te abençoar através dessa mensagem. A expectativa do meu coração, meus queridos irmãos, é que o Senhor Deus possa invadir o seu coração e fazer morada. Se você ainda não assistiu a série de mensagens Consolo para os que choram, você pode retornar aí nas primeiras mensagens lá de março e você vai perceber o quanto Deus tem sido um Senhor que caminha com você todo dia da sua vida. Que Jesus te abençoe e que Jesus te dê uma excelente semana na presença dele. Forte abraço. Fiquem com Deus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus
Deus te fez assim pra cuidar de mim.